Eu quero saudar o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Desejo a todos também um bom sábado de salvação e que todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Confesso para os irmãos que meu coração está aqui a ponto de sair da caixa do peito, porque estou muito feliz pelo que Deus tem feito durante essa semana. E eu tenho certeza que assim como Ele começou essa semana, Ele vai completar, Ele vai finalizar com chave de ouro. Deus abriu o mar vermelho, teve festa entre o povo de Israel, mas não teve festa no céu. O Senhor derrubou as muralhas de Jericó, grande feito, teve festa na terra, mas não teve festa no céu. Mas a Bíblia nos revela que quando um homem ou uma mulher, um pecador se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus, há festa na terra, mas também há festa no céu. E essa noite está tendo uma grande festa lá na eternidade. Os anjos estão tocando, irmão, as harpas e cantando hino de louvores. Esse culto não está sendo filmado só aqui na terra, mas está sendo filmado no céu também. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui dessa noite da maneira que você chegou. É impossível, porque antes de você chegar aqui, Jesus já tinha chegado. O Espírito Santo, ele já estava aqui. Quantos estão felizes, por sinal, digam amém. Se você está feliz, diga amém. Amém. Se você está feliz, diga aleluia. Aleluia. Se você está feliz, o seu coração que diz. Se você está feliz, dê glória a Deus. Glória a Deus. Quão bom e quão maravilhoso é. Quão bom e quão maravilhoso é. Aperta a mão desse irmão bonito aí do seu lado. Do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu e canta esta canção, aleluia, e satisfação é ter a Cristo, prazer já sou de G, e agora? Satisfação, abra a boca, crente, se Pai, se gozo na aflição, achei. É Jesus no coração. Amém? Esse é o povo de Deus. Eu estou sentindo uma harmonia celestial aqui nessa noite. Lugar de tristeza é lá fora, porque o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos disseram espada, suspenda a sua assim para eu ver o tamanho? Quando eu vejo um exército armado assim até os dentes, eu fico contente. Tira a sua espada da bainha. São João, capítulo 14. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 16. São João, capítulo 14, versículo 16. Há mais ou menos 3 meses atrás a gente esteve pregando aí na central. E eu pensava que eu ia demorar para vir aqui, irmãos.
daqui uns 2 anos, 3 anos, quem sabe, se o irmão lembra de mim, me convida. Olha eu aqui de novo. E quando foi ontem, o pastor Alex, do outro distrito, fizeram para a gente um convite para no Calvário estar aqui. Eu falei, glórias ao nome de Deus. Tomara que os irmãos não enjoem da minha cara. E eu estava orando a Deus, para quando eu chegar aqui outra vez, não encontrar com a irmã Rosinha e nem porque essas irmãs não me deixam em paz, irmão. Falei, eu vou tirar um cochilinho, quando passa sebo nas canelas e vamos fazer a obra, rapaz. Essas irmãs é uma bênção de Deus. Em todo lugar a gente encontra com esse tipo de gente. João 14, versículo 16. Quantos acharem, digam amém. Para não perder o costume, coloque a mão no ombro da pessoa mais bonita do seu lado. Aí só vê gente sorrindo, todo mundo é bonito. Eu acho bonito é os casal, irmão. Já vai agarrando isso aqui, mais bonito. Olhe nos olhos dela ou dele e diga, por gentileza, não converse comigo. Quero ouvir a palavra de Deus. Amém. Feche os olhos e feche a boca também e vamos falar com Deus. Poderoso Deus e soberano Pai, aberta está a tua sacrossanta palavra. Nós queremos somente ouvir a voz sensível do Divino Espírito Santo. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu sume e que o Senhor apareça. Manifesta a tua glória, o teu poder e a tua unção e fala com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, amém. São João capítulo 14, versículo 16. Eu confesso para os irmãos que eu estava com outra mensagem no coração para pregoar, mas quando eu dobrei meus joelhos, o Espírito Santo falou comigo, fala sobre mim, porque o povo tem esquecido de mim. Às vezes a gente só lembra do Espírito Santo na hora de pregar, a gente só lembra do Espírito Santo na hora de cantar, e depois que canta, que prega, se esquece que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus na sua totalidade, e que quer andar conosco. Eu confesso para os irmãos diante de Deus que hoje o meu melhor amigo se chama o Espírito Santo de Deus. E o tema subordinado para a mensagem que o próprio Deus trouxe ao meu coração é: Jesus não te deixa só. Repita comigo, Jesus não te deixa só. Diga para o irmão que está do seu lado, não pense que você está sozinho. Drobe a sua atenção nessa noite e fique em espírito de oração e você vai entender o que Deus quer falar contigo. São João 14, versículo 16, está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? Amém. Parafrasear o que lemos, eu vou falar e na sequência, quem tem voz, repete comigo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? Amém? Glórias a Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus. Queridos e amados irmãos, o protagonista da semana de oração foi o Espírito Santo de Deus. Chegou um senhor para mim e disse assim: irmão, você tem um sangue bom, porque dia de segunda a igreja estava lotada. Eu falei: sangue bom é o sangue de Jesus.
Mas a gente entende que quem atrai as pessoas não é o pregador, não é o cantor, quem atrai as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Jesus não precisa de artista na sua igreja, Jesus não precisa de protagonista e nem de famosos. Jesus precisa de alguém que tenha sinceridade de coração e tenha coragem de viver uma vida de comunhão. Interessante que o ministério de Jesus Cristo foi um ministério tão simples, mas foi um ministério eficaz, movido pelo poder do Espírito Santo. Jesus, ele tinha uma mensagem diferenciada dos demais pregadores da sua época. E através da unção que Jesus possuía, ele era perseguido. Porque quando Jesus pregava na sua simplicidade, multidões afluíam para ouvir Jesus pregar. E Jesus, ele não teve o privilégio de estudar nas faculdades da época. A Bíblia diz que Jesus, ele não foi à escola, ele não foi ao colégio. Os fariseus se admiravam com a autoridade que Jesus ministrava a palavra. Mas o segredo do sucesso do ministério de Jesus era o Monte das Oliveiras. Porque Jesus, mesmo sendo 100% homem e 100% Deus, ele sentia a necessidade de viver uma vida de oração. Porque nós somos como uma bateria recarregável que precisa de carga. Era por isso que todas as madrugadas, Jesus se encontrava lá no Monte das Oliveiras, recarregando a sua bateria, recebendo poder para poder expulsar os demônios, curar os enfermos. E na época de Jesus Cristo, irmãos, os hospitais foi à falência, os consultórios de psicologia foi à falência, porque naquela época a depressão ia embora quando alguém se aproximava de Jesus. Quando alguém estava endemoniado, chegava perto de Jesus, era curado. Tinha pessoas que não precisavam, irmão, nem se aproximar tanto de Jesus, somente tocar nas orlas da sua veste, e o nome de Deus era glorificado. A mensagem de Jesus era uma mensagem carregada de poder. Eu fico às vezes preocupado porque hoje o homem quer complicar o evangelho. Hoje é um evangelho tão complicado, as pessoas querem falar tão bonito que tem pobre que nem entende o que é que ele quer falar. Hoje é um evangelho parecendo que é adaptado. Os homens modernos do século 21 têm tentado adaptar o evangelho que Jesus Cristo pregou. Agora imagine que pregação simples de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Um evangelho simples. E quando Cristo pregava, alcançava José de Arimateia, que era um homem importante da sociedade, fazia parte do sinédrio da época. O evangelho de Jesus Cristo alcançou um homem importante como Nicodemos, a ponto de ter com Jesus a madrugada escondido, com medo de perder a sua reputação. Mas ele se converteu e nasceu de novo quando ouviu aquele homem simples pregar. O evangelho de Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus não tinha duas mensagens, a mensagem do rico e a mensagem para o pobre, como temos hoje nos nossos dias. Esse dia eu recebi um convite para pregar em uma igreja, e o irmão já foi me dizendo pelo telefone: irmão, a igreja que você vem pregar aqui é uma igreja elitizada. Eu disse para ele: irmão, me explica, porque eu sou da roça, eu sou sertanejo, e eu não sei interpretar o que significa uma igreja elitizada. Ele gaguejou para lá e para cá, tontubiou e disse: não, é porque a nossa igreja tem muito advogado. Aqui na nossa igreja nós temos médicos. Então, eu estou avisando para o irmão com antecedência para trazer uma mensagem para esse povo. Eu disse para ele: irmão, a mensagem que eu prego numa igrejinha de palha na roça, eu prego numa grande catedral. Porque Deus não tem discernimento de quem é rico e quem é pobre. O evangelho é um só. Se o cabra que disse que é rico, milionário, não se converter, vai tomar fogo na cara também. Vai ser queimado e vai se perder. Porque dinheiro não compra a salvação. A salvação foi garantida pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. É por isso que às vezes eu fico triste, porque as pessoas, irmãos, têm evangelho para rico e evangelho para pobre.
E às vezes eu fico imaginando, será que no céu vai ter o bairro nobre e vai ter a favela? Será que no céu fulano vai ter uma mansão maior e melhor e fulano vai morar no barraco? Vai ter compartimento lá na eternidade? Ou o céu é um só? Ou o nosso Deus é um só? Eu creio que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Bendito é o nome do Senhor. E Jesus Cristo, na sua simplicidade, Ele conseguiu conquistar multidões de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo, irmãos, aonde Ele passava, muitas pessoas eram beneficiadas pelo poder de Deus que havia na vida dele. E hoje eu fico preocupado com a tal de uma teologia da prosperidade. Hoje você tem que dar 200 para Deus te dar 300. Eu vou dar 100 para Deus me dar 200. Eu tenho que dar para Deus me dar de volta. Isso é barganha. Deus dá a quem Ele quer. Bendito é o nome do Senhor. E nem todos Deus vai conferir riquezas, porque o caba tem um carrinho mais ou menos. Está fiel. Se Deus der um carro a ele, daqueles carrão, ele já dizia dos caminhos do Senhor. E hoje a gente liga a nossa televisão e a gente vê os falsos profetas e vende óleo bento, é óleo santo, é água de Israel, e vende lenço, e vende rosa. Mas a gente não vê uma libertação, a gente não vê ninguém se batizando. E o maior milagre, irmãos, é uma alma aceitar Jesus Cristo como único Salvador. Eles pregam que o aleijado deixa a muleta. Eu não quero ser incrédulo, que eu não sou. E também não quero limitar o poder de Deus, porque eu creio piamente que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas nesses últimos dias, a maior preocupação de Deus para com a humanidade não é só curar o físico, porque Jesus curou 10 leprosos, e 9 voltou a beber, a fumar, e só um voltou para agradecer. A maior preocupação de Cristo nesses últimos dias é curar a nossa alma e preparar nós para morar no céu. Mas irmão, qual é o céu que você prega? O céu que a gente prega está escrito em São João capítulo 14, versículo 1 a seguir, quando o próprio Jesus profetizou dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, porque o céu que é a casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Ele disse: eu vou preparar lugar. E quando tudo estiver preparado, eu voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus, ele foi bem claro em pregar para seus discípulos e para nós também, que no mundo nós teríamos aflições. Qual é o segredo? Tem bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo, vocês vencerão também. Evangelho é oposição. A Bíblia diz que nós seremos odiados de todos por causa do nome de Jesus. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu contei o testemunho aqui ontem. A minha mãe orava, ia para as igrejas, pedia oração para me aceitar Jesus. Quando eu cheguei em casa, batizado, convertido, Bíblia na mão, roupa de crente, com a Bíblia na mão: mãe, sou crente, eu sou da igreja agora adventista. Ela olhou para mim e disse: você está ficando doido. Com 15 dias me expulsou de casa. A Bíblia está se cumprindo: os inimigos do homem serão da própria casa. Se levantará pai contra filho, filho contra pai. E ninguém pense que se vir a Deus é só estar sentado no banco de igreja, ou carregar consigo uma credencial de batismo, porque o batismo é apenas o primeiro passo rumo a uma longa caminhada. É só o primeiro passo. E Jesus tentando explicar para aquele povo naquela época, porque naquela época existia pelo menos 3 classes de pessoas que seguiam Jesus em meio àquela multidão. A classe dos interesseiros só queria ser beneficiado, ser curado fisicamente. Outros queriam comer pão e peixe multiplicado, andar na moleza. A segunda classe eram os espectadores, aqueles que ficavam observando: deixa eu ver se ele é Deus mesmo, deixa eu ver se ele vai pecar. Mas Jesus nunca conheceu o pecado, ele não pecou. Mas a terceira classe que havia no meio daquela multidão era aquela classe que seguia Jesus, não por aquilo que Jesus poderia fazer ou poderia lhe dar, mas por aquilo que Cristo era na sua vida. E durante a caminhada de Cristo aqui na terra, ele tentando explicar, evangelizar, certa feita, chegou um homem, olha para Jesus, um escriba, e disse: Senhor, eu seguir-te-ei aonde quer que fores. Em outras palavras, ele disse: aonde o Senhor for, eu irei também. Jesus, conhecendo o interior dele, o coração, olha para ele e diz: olha, moço, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos. Eu sou o filho do homem, disse Jesus, mas eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça.
Aquele ali fazia parte dos interesseiros. Quando ele disse, esse homem não tem onde reclinar a cabeça, eu vou seguir ele nada, voltou atrás. É por isso que a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Lá adiante Jesus vê outro sofrendo e diz, segue-me. Ele olha e diz, Senhor, eu tenho muita vontade de te seguir, porque eu sei que tu és Deus, mas primeiro deixa eu ir sepultar meus pais. Jesus olha para ele e disse, deixa que os mortos sepulte seus mortos. Jesus estava querendo explicar para ele, meu filho, primeiro lugar, o meu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas eu acrescentarei na tua vida. 3 anos e meio foi o ministério de Cristo aqui na terra. Um ministério corrido e curto, mas um ministério de muito poder. E para se cumprir a profecia, mataram Jesus Cristo. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E quando mataram Jesus Cristo, irmãos, houve uma grande lamentação entre os discípulos, um grande chororô. Quem sabe Pedro chega para Tiago e diz, Tiagão, se com ele aqui ao nosso lado já era difícil, a gente decepcionamos ele várias vezes, traímos ele. Quem sabe Pedrão disse, eu traí ele, antes que o galo cantasse 3 vezes, eu neguei meu mestre. Com ele já era difícil e sem ele. Eu creio que houve uma grande festa nas trevas, quem sabe o diabo juntamente com os demônios, batendo tambor, fumando cachimbo e dizendo, está vendo? Não disse que era poderoso o Filho de Deus, destruímos, matamos. Mas ao 3º dia a festa acabou porque ele ressuscitou. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Canta com a alma. Pois meu futuro agora está. Quando Cristo ressuscitou, irmão, ele não foi direto ao assunto ao céu. Ele voltou onde estavam os discípulos, chorando, escondido, com medo dentro de um cenáculo, dizendo, vamos sair não, mataram o mestre, imagina a gente. O espírito da covardia estava dentro daqueles homens. É por isso que Paulo diz que o Espírito de Deus não é covarde, é de poder, de amor e de moderação. As pessoas dizem por aí que forte é o ferro, mais forte do que o aço é o fogo que o derrete. O pessoal continua insistindo, dizendo, forte é o fogo, mais forte do que o fogo é a água, porque o fogo pode estar na temperatura que for, jogou água, apaga. O povo olha para as ondas do mar, bramindo para lá e para cá, e diz, forte é as águas, mais forte do que as águas é o vento, que balança ela para lá e para cá e acaba dominando. O pessoal continua insistindo, dizendo, forte é o vento, olha o tsunami, derruba tudo, ninguém consegue deter. Mais forte do que os ventos, é os grandes montes e montanhas, que não deixam o vento passar para o outro lado. O pessoal continua insistindo, dizendo, forte é os montes e as montanhas, olha o Monte Horebe a altura. Mais forte do que os montes é o homem, que pega um aparelho e escala ele para o outro lado. O pessoal continua insistindo, dizendo, forte é o homem, intelectual, olha como o homem é sábio. Mais forte do que o homem é a morte, que pega ele de surpresa, cheio de projetos, cheio de plano, bonitão, maiadão, pega ele de surpresa e leva para o buraco. Aí o povo diz, tem jeito para encanar o braço, encana a perna, mas só não tem jeito para a morte. Jesus aparece em cena, quebra a lei da gravidade e diz, até para a morte tem jeito, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, para garantir a vitória desta igreja por intermédio do seu sangue. E quando Cristo chega até onde estão os discípulos, irmãos, uma grande lamentação, a incredulidade dentro do coração de alguns, e Jesus aparece para eles. E quando Jesus chega ali e aparece para eles, Jesus agora renova a esperança no coração daqueles moços. E agora quem sabe Pedro, Tiago e João, que eram os mais aliados de Jesus, chama Jesus em particular e diz assim, Senhor, agora o Senhor ressuscitou, vai estabelecer o teu reinado aqui na terra. E Jesus diz, o meu reino não é aqui, o meu reino é lá, louvado seja o nome do Senhor.
E diz a Bíblia que Jesus passou 40 dias e 40 noites com os discípulos, comendo pão e peixe assado na beira do lago da Galileia. E depois de 40 dias, Jesus se reúne ali naquela praça em Jerusalém, mais ou menos 500 crentes convertidos, cristãos, ali ao lado de Jesus. E de repente aparecem nos céus 2 varões, vestidos de branco, 2 anjos, enviados da eternidade, para vir buscar Jesus, para abrir os portões celestiais, para se cumprir o Salmo 24, levantai, ó portais eternos, porque vem aí o Rei da Glória. E quando Cristo começa a flutuar, quando ele começa a se ausentar, os discípulos começam a chorar, a se entristecer. Mas antes de Jesus se ausentar nas nuvens do céu, ele olha para seus discípulos e diz assim: não vos ausenteis de Jerusalém, até que receba a promessa do Pai. E quem sabe alguns dos discípulos interrogam e dizem: Senhor, quais delas? O Senhor diz: a principal, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. A gente começa a aprender com Deus que sem o poder do Espírito Santo é impossível ser testemunha de Jesus. Sem o poder do Espírito Santo nós temos vergonha de levantar a bandeira ensanguentada. Mas quando o Espírito Santo se aposta de nós, a gente não tem vergonha. A gente não se preocupa que alguém chame nós de louco, até porque a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para o salvo é o poder de Deus. Porque eu particularmente, quando eu era maconheiro, eu era fã de Bob Marley, Gene Cliff, Alpha Bone, Edson Gomes. Mas quando Jesus me chamou, eu me tornei fã de carteirinha dele, não tenho vergonha do meu Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Antigamente eu vestia a camisa do Flamengo e era um flamenguista enjoado. Eu brigava com o povo. Hoje eu visto a camisa de Jesus. E se falar mal do meu Jesus, vai brigar comigo, porque eu vou revidar. Aleluia. Não é para dar murro em ninguém, nem para dar pontapé, mas é para falar que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque ele, subsistindo, Jesus em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo-se a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, reconhecido-se em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, porque o nome de Jesus é maior do que o nome de Maria, o nome de Jesus é maior do que o nome de Paulo, e no nome de Jesus se dobra todo joelho, no céu, na terra, embaixo da terra, e toda a língua confessa: ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, essa promessa de receber poder ao descer o Espírito Santo, ela foi prometida há muitos anos atrás. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando o Senhor empenhora a sua palavra, Ele promete, nem que passe 1 ano, 2 anos, 10 anos, Ele cumpre. E no período de mornidão espiritual, quando antigamente, antes de Jesus vir ao mundo, Israel estava vivenciando um círculo vicioso de pecado, cocheando em 2 pensamentos. Tempo Israel adorava a Deus e tempo Israel adorava a Baal. Não sabiam o que queriam, viviam em cima do muro. Não é diferente de hoje. Hoje a igreja moderna do século 21 anda cocheando em 2 pensamentos, porque a igreja não assume a sua identidade. Não é a igreja fria e não é a igreja quente, e fica em cima do muro no meio, e assume a identidade e diz: somos um povo morno. Mas o perigo é ficar na mornidão, porque Jesus disse que está a ponto de vomitar aqueles que estão na mornidão. Temos que descer de cima do muro. Ou tu é quente, fogo puro no Senhor, ou tu é gelo mesmo. Mas não fica no meio, não fica, irmão, em cima do muro, na mornidão, porque Jesus está voltando e Ele vai vomitar esse povo que está morno. E tem gente que se acha tão importante que ele pensa que se ele não fazer o que Deus quer que ele faça, o Evangelho não vai ser pregado, Jesus não vai voltar. Se você pregar, se você cantar, ou se você não cantar ou não pregar, Jesus vai voltar. Bendito é o nome do Senhor. A obra será concluída e o nome de Deus será glorificado. Então desce de cima do muro, arranca a tua capa e a tua máscara e assume a tua identidade, porque é chegado o tempo do fim. O Senhor Jesus está voltando. Israel brincava de Deus, vivendo uma vida de pecado. O Espírito Santo se retirou do meio do povo de Deus. Naquela época Deus falava por intermédio de profeta,
Porque a Bíblia diz que o Senhor jamais fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo, os seus servos e os seus profetas. Então, sempre em uma época difícil de mornidão espiritual, Deus levantava um profeta para pregoar para seu povo. Interessante que todo profeta que Deus levantou para pregoar para seu povo, esse profeta nunca foi agradado pela multidão. Os irmãos se lembram de Micaías? Quando Josafá, o rei Josafá, fez aliança com o rei Acabe, que vivia uma vida desordenada. Fizeram aliança, Josafá, homem de Deus, não orou e fez aliança com quem não serve a Deus. E sabe o que aconteceu? Veio 400 profetas dizendo, vão à guerra porque Deus está contigo. Como é que Deus estava com Acabe, se Acabe estava com a vida desordenada? Acabe casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel é aquela mulher que traz a pintura para a igreja, batom vermelho na boca, olho preto pintado, unha pintada de flor. Esse é o espírito de Jezabel, quem traz a vaidade para dentro da igreja. Porque a igreja tem que modernizar, mas a igreja de Deus não pode mundanizar. E hoje a igreja está mundana, e você ou se converte ou você vai ficar, porque Jesus está voltando. Lá no céu não vai entrar nem pavão, nem pavoa. Lá no céu vai entrar verdadeiros adoradores. Deus não fez unha de mulher para estar pintada, nem boca vermelha. Deus fez você perfeito. Se você começa a pintar sua boca, suas unhas, é porque você está desfazendo daquilo que Deus fez com você. E Acabe casou com uma mulher assim, vaidosa, trazendo moda para meio do povo. Aparece uma moda na novela, traz para dentro da igreja. O povo de Israel queria aparecer com as nações vizinhas. E Acabe era um tipo de crente, era um homem que era submisso. Na casa que tem que ser submisso é a mulher. Mas lá no palácio de Acabe, quem mandava era a mulher. Você sabia que até hoje tem muita mulher mandando em homem aí? Tem um bocado de caça frouxa aí, irmão. Quem fala alto lá é a mulher. Porque tem que ter união, tem que ter comunhão, mas nós temos que obedecer a Bíblia. A mulher tem que ter submissa. Mas lá não, quem mandava era Jezabel, as unhas desse tamanho, parecendo um gavião. Quando ela botava as unhas para cima, Acabe dizia, você está certa, pode fazer o que você quer. Os 400 profetas, vai à guerra, pode ir porque Deus está. Como é que Deus está com caba desconcertado, irmão? Não está. Pode ir que Deus está contigo. Porque os profetas daquela época tinham se corrompido, tinham se vendido, então ele estava pregando por dinheiro. Interessante, irmãos, que hoje também não é diferente não. Essas igrejas pregam por aí, bora, vem para cá porque você dá 100, a fogueira santa e você recebe o milagre, é cobrando pelo milagre. E a gente nunca encontrou Jesus cobrando por milagre. A gente nunca encontrou um profeta verdadeiro recebendo dinheiro pelo aquilo que ele faz para o serviço de Deus. Pelo contrário, chega um homem chamado Naamã e vem para ser curado da lepra, vai até o barraquinho do profeta Eliseu e diz, eu trouxe ouro e prata e eu vou lhe abençoar porque você me curou. Eliseu diz, primeiro, quem lhe curou não foi eu, foi Deus. E o teu ouro e tua prata leva de volta, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Josafá se preocupa, ele diz 400 profetas, profetizou em uma só voz, dizendo vai, peraí, não tem mais nenhum profeta por aqui não? Aí Josafá pergunta, não tem mais profeta não? Aí Acabe diz, olha, tem um aí coça a cabeça, mas eu acho melhor nem chamar, porque esse cabra só fala o que é mal contra mim. Josafá espiritual diz, chama, porque nós só vamos para a guerra quando chegar o tal desse Micaías. E Acabe já preocupado, eita, eu não gosto desse homem. Toda vez que ele vem pregar para mim, é só mandando me consertar, botar minha casa em ordem. Chama Micaías, aí vem Micaías, aí está os 400 profetas. Assim diz o Senhor, pode ir para a guerra, para Ramote e Gileade, porque Deus é convosco. Chega o profeta Micaías diante dos 400, e aí o rei Josafá interroga, e aí, profeta Micaías, vamos para a guerra ou não vamos? Porque os 400 estão dizendo que Deus está conosco, é ou não é? Você confirma? Ele disse, assim diz o Senhor, eis que eu vi o exército do céu lá na eternidade, e ninguém desceu para pelejar nem para guerrear. E outra, Acabe, se você for, você vai morrer. Acabe dá um pinote, eu não disse, eu não falei, era melhor não ter chamado. Bota esse cabra dentro do calabouço e bota para jejuar, não dá pão e nem dá água, joga lá debaixo do cárcere, lá no calabouço. O falso profeta esbofeteia Micaías, pá, na face, e diz, seu falso. Micaías dá uma olhadinha de canto de olho e diz, olha, Acabe, se tu voltar vivo, não falou Deus por minha boca. Acabe sabia que Micaías tinha a palavra de Deus na boca dele, era profeta verdadeiro, se preocupou, disse, o homem disse que eu vou morrer, quando Deus fala, está falado, peraí, tirou a roupa real,
vestiu uma roupa de soldado, uma armadura e foi escondidinho dentro da câmara. Falou, que nada, aqui ninguém está me vendo, mas você pode se esconder onde for, os olhos de Deus estão lá. Foi escondidinho, sou soldado, ninguém vai me ver, irmão. Um soldado do exército inimigo espreguiçou a flecha. Aquela flecha aparentemente não tinha destino, ia sem direção, mas para se cumprir a palavra do servo de Deus, o Espírito Santo toca naquela flecha, aquela flecha procura uma direção, e daqui a pouco, irmão, passa numa brechinha, numa fendinha, e acaba atingindo o rei, voltou morto dentro do caixão. Porque quando Deus fala, está falado. E todo profeta foi perseguido. É por isso que eu fico preocupado quando eu vejo um profeta que diz que é profeta, porque as pessoas têm dito por aí que acabou profeta. Não acabou não, porque enquanto tiver igreja na terra, tem profeta, tem pastor, tem evangelista, tem apóstolo e tem mestre. Foi Paulo quem disse, se você não acredita na Bíblia, é problema seu. Porque profeta é porta-voz de Deus na terra, irmão. O ministério mais dificultoso é o ministério do profeta. Porque eu nunca encontrei um profeta agradando ninguém. Você já encontrou? Me mostra na Bíblia. Eu nunca encontrei um profeta que teve tanto êxito. O único que eu encontrei foi Elias, que teve o privilégio de ser levado numa carruagem de fogo. Mas a maioria dos profetas, João Batista, chegou diante do rei Herodes e disse, rapaz, deixa de adultério e deixa a mulher do teu irmão. Arrancaram a cabeça do profeta. Diz a história que Isaías foi cerrado pelo meio. E a maioria dos profetas morreram assim, sofreram. Mas a recompensa deles é a eternidade. Porque diz a Bíblia que é melhor obedecer a Deus do que a homens. Homem de Deus, como diz a irmã White, não se vende, não se corrompe. Dê o que der, vem o que vier, ele prega o que Deus manda. Paulo disse, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele ao Evangelho, a fim de que nós falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. E o povo de Deus distante do Senhor, vivendo no pecado. E Deus, por misericórdia, naquele período difícil, levantou um pequeno profeta por nome de Joel. Diga Joel. Diga Joel. Pergunta para o seu irmão, você conhece o profeta Joel? Você conhece as profecias de Joel? Tem gente que tem 10 anos de igreja e não sabe nem quem é Joel. Um dia desse chegou alguém para mim, como é o nome do teu filho mais novo? Eu disse, Micaías. E Micaías está na Bíblia? Eu disse, só não está na internet, está na Bíblia. Só não está no Facebook, nem no WhatsApp, mas está na Bíblia. Irmão, e esse nome Micaías é bíblico? E quer dizer o quê? Como quem é Javé, verdadeiro. E Deus levantou o profeta Joel. Em meio à oposição e à mornidão espiritual. O povo não tinha sensibilidade espiritual de ouvir mais a voz de Deus, até porque não tinha mais profeta. Os que diziam que eram profetas se venderam. Estava comendo na mesa de Baal. Aí Deus levantou o pequeno profeta Joel, cheio do Espírito Santo. Diante de quase toda a congregação ele começa a profetizar. Assim diz o Senhor, e acontecerá naqueles dias, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões de Deus. Eles esperavam aquela profecia se cumprir de imediato. Deus falou, então vai cumprir. No outro dia não cumpriu, no segundo dia não cumpriu, na outra semana não cumpriu, mês não cumpriu, anos e anos. E quem sabe o sofrimento de Joel, quando alguém chegava, tu não falou, rapaz, cadê o Espírito Santo? Joel, Deus falou. E cadê que não acontece? Joel ficou velhinho, morreu, desceu à sepultura. O profeta morreu, mas a profecia não. Estava empenhorada. Deus prometeu. Sabe onde se cumpriu essa promessa? No texto que nós lemos no início. Jesus disse, eu vou para o Pai. Eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador. Porque naquele período o Consolador ali, naqueles momentos, era Ele. Mas se ele está vindo para o Pai, ele está dizendo, eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador.
a fim de que esteja para sempre convosco. A expressão de Jesus, outro consolador, ele estava dizendo: o poder que eu tenho, o Espírito Santo tem também. As obras que eu fiz aqui, vocês farão maiores, por intermédio do Espírito Santo. Jesus foi assunto ao céu. Os discípulos foram para humilhação. Os exaltados serão abatidos e os humilhados serão exaltados. Qual é o segredo da vitória? Humilhai-vos na presença do Senhor, e no tempo oportuno ele vos exaltará. Naqueles 10 dias de oração de comunhão, foi lançado sobre terra o orgulho, a prepotência. Por isso que Paulo disse: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Meu filho, meu irmão, minha irmã, não se ache importante demais. Não ache que você é o melhor na igreja. Porque antes de Jesus subir para rogar ao Pai, o Espírito Santo, havia isso no meio dos discípulos. Havia uma guerra ministerial. Eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor cantor da igreja, eu sou o melhor ancião. E se eu não for o primeiro aqui, ninguém mais vai ser. Porque tem gente que só quer ser o primeiro. O homem sem Deus, ele só quer ser o primeiro. A mulher sem Deus só quer ser a primeira. A exaltação, o eu faço, eu tenho, eu posso. Aí Jesus fica bem distante. Coisa linda quando Paulo recomenda à igreja aos Coríntios, dizendo assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Unidade na igreja. Essa igreja que só vai receber poder quando tiver unidade. Quando a gente parar de querer puxar o tapete do outro. Porque está cheio de gente aí puxando tapete, invejoso. Não faz a obra e fica falando mal de quem faz. Cuidado, porque Deus vai te pegar. Se tu não tem coragem de encarar o Golias, deixa Davi ir, em nome de Jesus. Hoje existe uma grande guerra ministerial no nosso meio. A gente briga por causa de cargo de igreja. Eu conheço irmãos que deixou de ir para a igreja porque ele era líder da igreja e depois alguém substituiu ele. Ele, não vou lá mais não. Está hoje dentro de casa, morrendo. Só porque perdeu o patente de líder. Ninguém aqui é líder eterno, irmão. E um papel do líder é fazer outros líderes. Para quando ele estiver velho, fracassar, alguém vai substituir ele. Por que que Elias preparou Eliseu? Porque ele sabia que ia chegar a hora dele subir. O papel do líder não é estar só com o microfone aqui na boca se aparecendo. Porque toda igreja tem aquele irmão que piou de microfone. Todo culto tem gente que já está enjoado da cara dele. Eu não aguento ver mais ele. Ele canta, ele prega, ele ora e ninguém mais faz nada. O coitadinho está ali no banco doido para desenvolver o dom, o talento que Deus deu. E que dia que vão me chamar para eu orar? Que dia vão me chamar para eu pregar? E só aquele caba todo dia lá na frente. Ninguém aguenta ver mais tua cara, rapaz. Entrega o microfone para outro em nome de Jesus. Deixa os irmãos desenvolver os talentos e os dons que Deus deu também. Tem que ter união. Desce do pedestal para que achar que é o maior, que é o melhor. Porque enquanto você pensar que é o melhor, ainda tem 700 que não dobrou o joelho perante Baal. Os irmãos estão entendendo a direção da palavra? O Espírito Santo está aqui. E eu prometi a Deus que eu ia ser fiel à sua palavra. Nem que você não me convide nunca mais. Eu não venho aqui atrás de oferta, nem atrás de dinheiro. Eu venho aqui, deixo minha esposa bonitona lá em casa, meus filhos, irmão, que saudade. E venho aqui para brincar, de servir a Deus. Eu estou pregando aqui como se fosse a última vez. Porque Jesus está voltando. E Ele tem pressa que o Evangelho seja pregado como ele deve ser pregado. Não tapeando o povo. Porque Deus não precisa de massagista aqui na sua tribuna para massagear o ego do povo. Deus precisa de homens que tenham coragem de chamar o pecado pelo nome.
Os irmãos estão podendo sentir a presença de Deus. Ele é invisível, mas Ele está aqui no nosso meio. A presença dele é notória, que eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Israel naquela época rasgava as vestes, mas Deus quer que a gente rasgue a nossa alma, o nosso coração, e se converta de verdade. Porque muito se aproxima do Senhor e com a boca e os lábios honra a Deus, mas o seu coração está longe do Senhor. O seu temor para com Deus consiste só em mandamento de homens, que maquinalmente aprendeu. O Senhor diz: continuarei a fazer obras maravilhosas no meio deste povo, sim, obras maravilosas e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai daqueles que escondem o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras. Quem nos vê? Quem nos conhece? Quando o orgulho, o partidarismo e a vanglória saiu do coração dos discípulos, eles se esvaziaram do eu. Aí Jesus disse: agora estão preparados para receber do meu Espírito. Estavam orando dentro de um cenáculo. Interessante que eu fico observando, que tem uns pregadores que querem explicar como é que o Espírito Santo trabalha. E Deus não trabalha como um homem quer, ou como um homem pensa. Ele trabalha da maneira que Ele quer, e agindo Deus ninguém impedirá. A gente, irmão, conhece a história de Elias. Elias correu para a caverna, angustiado. Veio o fogo, Deus não estava. Veio o terremoto, Deus não estava. Veio o vento, Deus não estava. E o Senhor vem na brisa suave. Aí os pregadores: irmãos, o Espírito Santo, ele vem na brisa suave. Mas no dia do Pentecostes, ele não vem na brisa suave, não. Ele vem em um vento impetuoso. Você sabe o que é um vento impetuoso? É um vento poderoso, forte. Segura que vai cair tudo. E ele não pediu licença para entrar naquelas portas. Ele encontrou liberdade de entrar no coração dos apóstolos. Encheu os homens do seu poder, da sua glória. Agora imagine, Pedro, 3 anos e meio com Jesus, não ganhou uma alma. Passou 3.500 estudos bíblicos. Eu fico triste hoje. Irmão, primeiro temos que preparar a pessoa, temos que dar sem estudo para depois batizar. Isso é antibíblico, porque a Bíblia recomenda: ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí depois diz: e ensinando. Primeiro batiza ou ensina? Primeiro batiza ou ensina? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois ensina todas as coisas que o Senhor ordenou. E hoje as pessoas ficam: não, mal. É por isso que o orgulho: eu vou preparar fulano. Quem é você, rapaz, para preparar ninguém? E quem é você para dizer que fulano está preparado ou não está? Fazendo julgamento premeditado. Você é Deus, é? Tem tanto dentro da igreja que está despreparado. Esse tipo de gente que não acredita na conversão de outras pessoas é porque está despreparado. Ele ainda é convencido, porque quem é convertido acredita na convenção do próximo. Amém? E sem contar que Jesus não veio buscar pessoas perfeitas. Eu guardo o salvo, eu sou fiel, Não, meu irmão. O Senhor, eu da eternidade para a terra, não vi um justo sequer. Enquanto maior o pecado do homem, maior o amor de Deus por ele. Porque Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. E você nem imagina a raça de gente que Deus vai levantar nesse último dia, descamisado, desacreditado. Esse vai ser o povo que vai acabar com essa obra nesse último dia. Porque a profecia diz que Deus vai usar os leigos para finalizar essa gloriosa obra. Não é os importantes não, viu, irmão? Por isso que não se sinta importante demais nessa noite, viu? Não se sinta. Porque você é pó, eu sou pó, nós somos cinza. Sabe o que é que eu vejo? Um exército, Deus levantando, pelo poder do Espírito Santo, que eu denomino como trator de esteira. Esse povo, quando se converter, vão despovoar o inferno e encher o reino de Deus de almas. E muitos adventistas relaxados, de uma maneira discreta ou indiscreta, vão ter que sair para dar lugar aos verdadeiros adoradores. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem muitos na igreja que hoje é pedra de tropeço. Não quer ir para o céu e não quer deixar o próximo ir. Mas Deus vai tirar toda a pedra de tropeço da sua casa. Não quer se converter? Deus levanta alguém convertido.
E existe uma igreja invisível de Deus lá fora, está na igreja católica. Tem muitos católicos que estão lá, adoram imagem de escultura, mas muitas vezes ama mais do que eu e você, adventista, que está aqui dentro há anos. Tem coragem de dar uma cesta básica a um? Tem coragem, irmão, de dar um banho em um que está sujo, dar um abraço em um mendigo? Eles constroem a casa para um pobre, e muitas vezes nós dizemos, guarda os mandamentos, e não guardamos. E a igreja invisível de Deus está lá fora. Eu sei que essa é a doutrina de Deus, não tenho dúvida, mas às vezes vem na minha mente, será que esse já é o povo de Deus ou como é? Porque os frutos não condizem. E uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Um povo que não ama, eu não estou generalizando, porque tem homens de Deus e mulheres que amam, mas a maioria fala conosco, não sabe, ele está, parece que é treinado, abre aqueles dentes, ele está, irmão. Oh, quando passa no domingo pela rua, cresce o bico. Oxe, irmão, tu é feliz dia de sábado, é? No sábado tu estava com o dentão aberto lá, dizendo que estava feliz. No domingo tu está triste. Que Deus é esse que tu serve? E muitas pessoas ainda não têm se batizado, se convertido, sabe por quê? Por causa do nosso péssimo testemunho. Mas no dia que o povo vê Deus na nossa vida, mesmo sem palavra, vai se batizar multidões. Não vai precisar muitos estudos bíblicos, não vai precisar muita coisa, nem brinde, nem presente. Eles vão ver Deus em nós e vão dizer, eu quero servir o Deus que tu serve, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. O céu que tu vai, eu vou também. Aleluia, Jesus. Sabe quando é que essa igreja vai se manifestar? Quando o Senhor bradar dizendo, sai dela. Então, por que a gente diz às vezes, olha lá, é o diabo, lá, é o povo lá é do demônio. Irmão, tem muita gente que está em outra denominação lá, mas é mais sincero do que nós, ora mais do que nós, são mais sinceros do que nós, e a gente fica lá, tá vendo? Ó, cuidado, senão ele é demônio, viu? E muitas vezes Deus vai chamar esse povo para ocupar o lugar de muito crente gelado, crente que não dá glória a Deus nem aleluia, fica com essa cara feia na igreja, achando que ser cheio do Espírito Santo é ficar com a cara de delegado de justiça. Na igreja, e o pior de tudo, que esse tipo de crente que não dá glória a Deus é assim, no culto é assim, parecendo um santo, quando chega em casa vira um demônio, é batendo na mulher, gritando com os meninos, vai se converter, demônio. Na igreja é um santinho, olha, está de paletó bonitinho, ei. Aí um dia desse uma criança chegou para uma mãe e disse, mamãe, vamos morar na igreja? Não, minha filha, papai do céu deu uma casa tão bonita a nós. Ô mãe, vamos morar na igreja? Por quê, minha filha? Você insiste? Porque na igreja papai é tão bom. Eu queria que papai se comportasse em casa como ele se comporta na igreja. A menina queria morar na igreja, porque em casa o homem era um bicho. A ausência do Espírito Santo. Dupla personalidade. E a máscara e a capa vai cair, porque Deus está levantando verdadeiros adoradores. Um dia desse estava tendo uma linda festa batismal em Capim Grosso, em uma das igrejas. Linda festa, vários batismos. Chegou um moço fumador de crack, de pedra. Já tinha perdido os dentes e tudo. A cara parecia uma caveira de mago. Uma bermuda jeans amarrada de cordão, caindo. Sujo, lodento, fedorento. E ele chega na porta da congregação e fica ali, na porta da igreja. O diácono bondoso recepciona, entre para dentro. Ele, não, estou fedendo, está vendo não? Mas entre, não, como é que eu estou? Ele, com vergonha, o diácono pegou pela mão, bora em nome de Jesus. Botou o moço lá nos primeiros bancos. E o pastor batiza um, batiza outro, daqui a pouco ele foi lá para frente. Ei, eu quero ser batizado, eu já sou batizado, eu quero ser batizado. O povo indo doido, já é batizado, quer ser batizado. Doidão. O povo da igreja começou a tremer. Aí reuniu uma pequena comissão, e aí, irmão, o cabo é mendigo e quer se batizar, o que é que faz? Irmão, se o pastor não batiza, ele pularia dentro do tanque, eu não sei como ia ficar aquela cena ali. E aí faz o que, gente? O homem é mendigo, não recebeu estudo, nós não conhecemos. Filipe também não conhecia o eunuco. Ou conhecia? Deus que disse, aproxima-te desse carro, porque tem alguém aí que ele só estava olhando, e está falando sobre o quê? E um menino nos nasceu, um filho nos deu e foi transpassado. Quem é esse? Aí Filipe aproxima e diz no ouvido de eunuco, é Jesus, aquele que vive e reina. É ele mesmo, é ele. E o que é que acontece? Aquele que crê e for batizado, aquele que não quer será condenado. Você crê? Creio. E o que é que falta? Aí Filipe, falta água. Aí o eunuco, peraí. Olha lá a água lá. Achei, olha lá. O tanque está lá. Me batiza, eu quero ser batizado. É agora, amanhã não, é depois não. Para o ano, quando você se preparar. É agora.
Filipe batizou o eunuco. Depois ele foi arrebatado, não sei como, se foi pelos ares, foi pela terra, eu sei que ele já foi para outra cidade. Foi transportado pelo Espírito. Quando o eunuco procura Filipe, cadê o homem? Já foi. E ele diz, agora eu sou batizado, eu tenho uma responsabilidade, agora eu vou servir a esse Jesus. E quem sabe ele encontrou um grupo de cristãos ali para cuidar dele, porque o papel da igreja é trabalhar, é cuidar dos novos convertidos, e não ficar com a lingona criticando, falando mal, é abraçar, é visitar. Por que você não sai da novela para ir visitar o irmão? E tem crente noveleiro, tem um bocado aí, não sai da internet, mas não visita ninguém, mas fala mal, fala. Eu sei que disseram, o caba quer se batizar, então, aí batizaram o irmão Marcos. Irmãos, Deus encheu aquele homem do Espírito Santo. Aquele moço se tornou o maior evangelista da igreja. Eu já estava com ciúme, dizendo, rapaz, o cara entrou agora, já está passando de mim. Eu encontrava ele pelas ruas, era, Jesus está voltando com aquela gíria, ainda é aí, meu maluco, Jesus está voltando, você está ligado que está, meu filho? É porque tem gente que quer mudar o nosso jeito, irmão, quem muda o nosso jeito é o Espírito Santo. Tem uns que é de uma maneira instantânea, de outra é de uma maneira graduativa. Por exemplo, quando Deus me chamou, me batizou com o Espírito Santo, eu novo convertido, meu caminhado era assim na igreja. Aí um dia eu vinha no corredor mesmo assim, aí irmão, feliz sábado, nenhuma. Aí uma velhinha chegou e me parou, a irmã Lindóia, olha o nome. Aí disse, irmão Rele, é daquela rainha da língua. Irmão Rele, é o seguinte, olha, Deus me deu um recado e eu vou lhe dar. Servo de Deus não caminha assim não. E eu disse, como é que caminha, irmã? Ela vem cá por endireitar. Irmão, a velhinha disse, junta as pernas, eu juntei, igual um soldado. Junta os braços, eu juntei. Levante o pescoço, você está muito cocum de outra, não balance muito não. Agora dê um passo, eu saí mesmo assim, irmão. Ainda teve coragem de dizer, é assim que um homem de Deus se comporta. Ainda bem que eu estava convertido. Eu olhei para ela e disse, mas irmã, Jesus nunca me cobrou isso, você está me cobrando. Não, é para o seu bem. Outra vez, irmão, eu estava com o irmão, a gente estava tipo gravando um testemunho na época. E aí ele disse, irmão, ele é o seguinte, você tem que falar, você está falando muita gíria. E quando Deus muda, Ele muda também o jeito de falar. Então, começa a estudar letras. E por que é que Deus permite que fique o balançadinho? E um pouco de gíria? Para mim pregar para os traficantes. Vá você que nunca usou nada, que nunca fez nada, pregar para um drogado. Ele disse, qual é, rapaz, o que é que tu quer? Eu já chego assim, e aí, maluco, qual é? E aí, velho? E essa maconha? É muito doida. Melhor é Jesus. Paulo se fazia de tudo para ganhar todos. Então Deus permitiu isso em mim. E tem coisa, tem consequência que vai acompanhar até o último dia da minha vida. Eu disse para os irmãos aqui essa semana que a gente estava fazendo um culto público, um evangelismo. Terminou o culto, nós botando as caixas em cima do reboque de som. Aí tinha um velhinho de lá, de escolta lá ouvindo. Aí chegou para mim, ô irmão, você estava pregando aí que roubava bicicleta, é? Eu era. Era quanto? 3? Era 3 por dia. E televisão também, É porque é o seguinte, roubaram uma bicicleta minha, foi você? Ele disse, foi lá de frente do mercadinho, o Doce Mel. Foi você? Fala a verdade. Aí eu olhei para ele e disse, tem quanto tempo? Ele tem uns 3 anos. Não foi eu não, porque tem mais de 10 anos que eu parei de roubar, graças a Deus. Porque eu conheci a verdade, Jesus, e a verdade me libertou. E se pois Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A mão que o diabo usava para fazer assalto, para dar murro no povo, hoje Deus usa para abençoar a vida das pessoas. Um negão que era feio, parecendo um trator virado, hoje é o negão mais bonito do mundo. Toda hora no espelho, espelho meu, tem um negão mais belo do que eu? Aí minha esposa e o Espírito Santo desde lá, fica na comunhão, tu é o mais bonito. Aleluia! O irmão Marcos se tornou um grande evangelista, porque foi Deus que chamou ele. Pense em um homem fervoroso. Irmãos, umas 2 a 3 vezes que eu fui pregar na igreja onde ele se batizou, onde ele estava congregando, era o que mais dava glória a Deus no culto. Ele molhava os bancos de tanto chorar, um homem que veio do crack, ele morava debaixo da ponte que liga Juazeiro a Petrolina, ele virou mendigo, perdeu o dente de tudo, fumando pedra, perdeu família, virou mendigo, maltrapilho.
E agora a alegria dele era dar glória a Deus e adorar o Senhor. Por quê? A Bíblia diz que muito é perdoado, muito ama. E ele, glória a Deus, aleluia, era eu pregando, ele chorando, assim, chega a tremer de chorar, meu Deus, obrigado. Me lembro como hoje, toda vez que eu estava pregando nessa igreja, chegava um irmão, sentava perto dele, calma, irmão Marco, pega água lá para o irmão, porque o povo hoje é tão incrédulo, que se o irmão estiver chorando no poder de Deus, o irmão está de depressão, o irmão quem morreu, quer dizer que não pode chorar mais na igreja, quer dizer que você não tem sentimento, então você é robô. Porque a Bíblia diz que Jesus chorou, e bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria... Levava Marco lá para o fundo e dizia, ô irmão, nossa igreja é adventista, não pode estar dando esses glória a Deus, aleluia, porque nós somos um povo muito culto. Esse negócio de chorar também demais não pode. Irmão Marco, mas irmão, Deus me libertou do crack, a minha alegria é dar glória ao nome do Senhor. Não, irmão. Aí trancava o coitadinho, só soltava quando terminava o culto. Ele dizia, ô irmão Reile, por que é que os irmãos aqui não gostam que a gente dá glória a Deus, se alegra, eu sou tão feliz com o meu Jesus. Eu estou tão triste, irmão Reile, ele me pega, me leva para lá, me dando água com açúcar. Para mim me acalmar. É os paralíticos espirituais da igreja, aqueles que ficam, não dá glória a Deus e não deixa o irmão adorar o Senhor. E de ficar dizendo, não, mas esse negócio de glória a Deus é falta de ética, porque nós vamos ficar parecendo... O povo pentecostal, glória a Deus é bíblico, irmão. Nós temos que dar glória a Deus, porque lá no céu nós vamos dar glória a Deus também. Aí esses crentes que não dão glória a Deus, é os mais que gritam, gol do Flamengo, gol do Palmeiras. Quando o time faz um gol, dá cada grito, que só falta estourar a goela. Mas na presença de Deus não dá um aleluia, nem um glória a Deus, porque Jesus não é surdo. E o diabo é? Porque está lá na frente, a política está aí, o que tem, eu vi um bocado esse dia, eu passei por uma carreata de política, deu vontade de pegar no canarinho e toma vergonha, desconcertado. E o pior que os que estão lá no meio da política gritando, é os mais que perseguem quem dá glória a Deus na igreja, é os educadinhos da igreja, é os que gritam mais políticos, ainda bota aquela, né, ainda bota aquele santinho na testa, 55, Eu estou orando para Jesus te pegar e te converter. Porque se Jesus voltar, tu está atrás de 55, tu vai ser queimado. Irmão Marcos, novamente, prega lá segurando e prendendo o irmão, e não. Passou um período lá na nossa cidade, ele viajou para a terra dele. Casa Nova, aquela região ali de Juazeiro, Sobradinho da Barragem. E ele me contou, depois que ele chegou, depois de alguns anos, bonitão, todo de paletó, me saudou. Irmão Reile, ele trabalhava consertando um relógio e panela de pressão. E ele disse que um dia passou de frente de uma denominação, que não era adventista. E de repente ele ouviu, glória a Deus, aleluia. Ele falou, rapaz, deixa eu dar uma entradinha aqui para ver como é. Ele leigo, ele não sabia ler, irmão. Analfabeto de pai e de mãe, ele aceitou a Jesus aqui, então nós devíamos abraçar ele, era ou não era? Expulsaram o irmão, e o sangue dele vai para a cabeça desse povo aí, irmão. Ele passou nessa igreja, entrou e sentou, aí viu um dizendo, glória a Deus, aleluia. Aí ele perguntou, o crente dessa igreja, irmão, nessa igreja pode dar glória a Deus, aleluia? Ele disse, aqui é o lugar. Aquilo cativou ele, ele disse, rapaz, por que lá não pode e aqui pode? Que negócio é esse? Eu vou voltar nesse culto de novo. Aí voltou, aí gostou que podia dar glória a Deus, aleluia, e chorar. Eu sei, irmão, que logo arrumou uma namorada nessa igreja, casou, e chegou lá bonitão. A minha tristeza é que os irmãos expulsaram ele da igreja, porque ele não sabia ler, ele não tomou estudo bíblico, ele aceitou Jesus, o irmão tinha que abraçar, e aceitar o irmão da maneira que ele é, e não querer mudar o irmão. Porque ninguém tem culpa se tu não gosta de ser fervoroso de espírito. Porque a Bíblia recomenda, no zelo não seja remisso. Sede fervoroso de espírito, servindo o Senhor. Aqui na igreja nós não quebra banco, nem bate cabeça nem parede, nós não quebra cerâmica não. Mas nós é um povo alegre. Porque lugar de morto é no cemitério.